Pastor Paulo Elias confessa caso com Leia Miranda e revela hotéis onde ficavam. Mas eu nem sei fazer nada. Não. Se tu não sabe fazer nada, imagina se soubesse. Você gostou? Para, amei, adorei, quero mais. Minhas pernas tá bamba. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Adoradores Ligados. Ao assistir este vídeo, peço o seu like para nos ajudar, compartilhe o vídeo, e se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber vídeos atualizados. Gratidão a todos, e que Deus te abençoe. O ex-colaborador da Igreja Pentecostal Deus é Amor, a IPDA, Paulo Elias, ele falou pela primeira vez de forma direta e objetiva sobre o áudio íntimo, onde ele aparece em um suposto diálogo com a evangelista Leia Miranda. Durante entrevista exclusiva ao site Fuxico Gospel, Paulo confirmou que é a voz dele no áudio, e também confessou que seja a voz da herdeira do missionário Davi Miranda. E ele explicou que o relacionamento entre os dois aconteceu durante um período de carência, que se deu após o fim do seu casamento, e que durou vários meses. Segundo ele, os encontros aconteceram em vários estados do país, sempre em hotéis luxuosos, onde ambos ficavam hospedados em quartos separados, e depois ele se dirigia ao quarto dela. As revelações atingiram em cheio o laudo divulgado pelo perito da OAS Perícias, Wesley Eduardo, que nega ser Leia Miranda no áudio e aponta para uma montagem feita a partir de inteligência artificial, com uma voz sintética. A expectativa agora é de que a diretoria da IPDA, ao tomar conhecimento dessas acusações feitas por Paulo, retome a discussão sobre o caso. Assista a entrevista na íntegra. E vamos ver o vídeo. Fala pessoal, boa noite a todos vocês que acompanham o canal do Fuxico Gospel aqui no YouTube, você que nos acompanha também no Instagram, certamente você está aqui porque você viu lá a nossa publicação. Hoje teremos uma entrevista excepcional, a gente vai conversar daqui a pouquinho com Paulo Elias. Paulo Elias é um personagem que ficou muito popular no Brasil inteiro, né, em todas as igrejas que acompanham o noticiário gospel, conheceu o Paulo Elias e ele vai estar conversando com a gente daqui a pouquinho. Ele é o nome que surgiu, né, depois de um áudio que vazou, que popularizou na internet, que envolve, inclusive cita o nome da evangelista, missionária da Igreja Pentecostal Deus é Amor, a Leia Miranda. A gente vai falar um pouco com o Paulo Elias, que já está conosco. Boa noite, Paulo, seja bem-vindo ao Fuxico Gospel. É um prazer, finalmente, a gente poder conversar cara a cara, né? Já tínhamos conversado em áudio, mas essa é a primeira vez que a gente se fala em vídeo. Boa noite. Oi, Israel, boa noite, tudo bem? Não sei se vocês estão me escutando bem, só dar um posicionamento, beleza? Quero cumprimentar aí a todos que já estão chegando aí no canal, né, Fuxico Gospel, com uma boa noite, né, a paz para você que, né, receba essa paz. Jesus falou, né, eis que a minha paz eu vos deixo, a minha paz vos dou. Então, boa noite, muito obrigado aí pelo convite, Israel. Muito bem, você que nos acompanha, se chegou agora nessa live, já te peço que compartilhe essa live, avisa o pessoal, avisa todo mundo da IPDA, olha, o Paulo Elias está ao vivo pela primeira vez lá no canal do Fuxico, corre, compartilha essa live, deixa teu like, deixa teu comentário, manda perguntas também ao longo da nossa conversa, deixa a tua pergunta no superchat aí que a nossa produção coloca na tela para o Paulo escolher se responde ou não, mas é bom ter a sua participação. Não deixe de deixar teu comentário, teu like e também de compartilhar e avisar os teus amigos que estamos conversando hoje com um dos personagens mais, talvez, polêmicos e enigmáticos do meio gospel, Paulo Elias. Paulo, seu nome ficou muito popular, né, no meio gospel ultimamente. Eu queria que, antes a gente começar a falar sobre o assunto, óbvio que será tratado aqui, você falar um pouco sobre o que você fazia na Igreja Deus é Amor, se você era pastor, assim como a própria imprensa gospel começou a lhe tratar, qual era o seu cargo na igreja. Relembra um pouco aos nossos internautas. Então, quando eu comecei a trabalhar na Igreja Pentecostal Deus de Amor, eu comecei a trabalhar, como eu já tinha falado numa outra entrevista contigo, como operador de áudio, né? Era operador de áudio na Igreja Pentecostal Deus de Amor, em Florianópolis, Santa Catarina. Trabalhei como locutor também, né? E pastor, muito poucos pastores têm na Igreja Deus e Amor, né? As pessoas gostam de nomenclaturar o pastor porque ele cuida das ovelhas, certo? Então, eu não fui pastor, é claro, fui uma pessoa que fui enviado para muitos lugares para poder fazer uma missão dentro
do parâmetro que competia aquela missão, que era evangelizar, tanto as comunidades como igrejas, etc. A gente fez muito chamado JSAP, mas pastor mesmo, a gente não é, né? Não é pastor, e é isso, né? A gente fez a missão aí como um evangelista, vamos dizer assim, né? E você foi afastado das suas funções na igreja, né, Paulo? Olha, Isael, eu te dizer a verdade para você, o pessoal do canal aí que está acompanhando, eu até agora não recebi nem uma mensagem da diretoria. Eu tive um problema aí com os meus eletrônicos, como eu falo sempre no meu canal, e eu estou aí com e-mails ainda ativos, inclusive com parceiros que eu trabalhava dentro da Fundação Reviver. Estou aí com um novo Instagram, que é o Paulo Elias Oficial, né? E também o Paulo Florianópolis, mas até agora eu não recebi nenhuma ligação e um posicionamento da diretoria a respeito dessa questão do afastamento. É claro, eu Paulo, saí da igreja há um tempo atrás por essa situação que a gente vai ir conversando e você vai entender o porquê eu saí, amém? O porquê eu saí da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Nesse caso, você sabe, esse é o assunto que a gente vai tratar aqui, que todo mundo já sabe, certamente espera, né? Você teve o seu nome envolvido, não somente o seu nome, mas a sua imagem também, já que em um vídeo que começou a circular, aparecem várias fotos suas, como também da Leia. A Leia, por sua vez, algumas vezes ela negou que fosse ela, depois ela se calou em relação a negar, esperou o laudo do perito que ela contratou, e agora definitivamente ela não toca mais no assunto, ela já prometeu não tocar mais no assunto, mas já descartou que fosse ela naquele áudio. Você, por sua vez, em nenhum momento você nega que fosse você ou que seja você naquele vídeo, naquele áudio. Eu queria que você pudesse tratar sobre esse assunto com a gente aqui então, Paulo. É você naquele áudio? Foi você quem... É a sua voz ali? É a minha pessoa, sou eu naquele áudio. Eu não nego a minha voz, o áudio é meu. Amém? Então, a minha voz é a minha voz. Você está ouvindo? Eu fiz uma live há uns dias atrás no meu canal e tinha muitas pessoas, inclusive de outros canais, que estavam falando a respeito de pedir dinheiro. Eu recebi mensagens de pessoas, eu estou passando por dificuldade, sim, não estou mentindo, mas eu recebi mensagens, Israel, de pessoas me mandando, dizendo se era eu mesmo que estava pedindo valores. Não era eu, porque fizeram aí. Tem um canal, inclusive, chamado Pastor Paulo Elias, no Instagram, que tem uma publicação com 1.400 seguidores, que não é eu. Já denunciei para a plataforma, inclusive, se essa pessoa estiver ouvindo, o seu IP, está sendo rastreado, estão vendo quem você é realmente, porque as pessoas gostam de usar o nome da gente no momento de dificuldade, um momento difícil, para poder fazer problemas aí de malignidade com a pessoa realmente que é. Então, assim, eu não nego que o áudio é meu. A minha voz é essa. Então, você conhece a minha voz. A minha voz é essa. O outro lado, você conhece a voz também. Então, para mim, fica a sua conclusão e vai ter esse desenrolar aqui dentro dessa entrevista. Então, nesse caso, aqui, já que o áudio é a sua voz, você afirma também que teve um caso com a Leia. É a Leia naquele áudio? Sim, com certeza. Com certeza. Não nego. Como é que aconteceu esse relacionamento com ela, Paulo? Esse desenrolar foi uma situação bem difícil. Começou isso no ano passado. Uma situação, eu acho que, não sei se de carência, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Foi o que ela falava comigo, certo? O que ela passava para mim. E dentro dessa conversa que a gente ia tendo, inclusive, a gente falou muitas coisas, né? É claro, você sempre começa a conversar com uma pessoa quando você está num momento de carência. Eu estava num momento ruim, né? Bem difícil, estava quase 3, 4 meses separado já da minha ex-esposa, de corpos e tal, e eu nunca fiz nada que viesse pode ser que tenha errado, sim, mas que viesse a desaboná-la no momento que eu estava com ela. Eu acho que isso é uma falta de respeito, uma falta de gratidão com a pessoa que você está. Eu creio que você tem que, primeiramente, finalizar aquilo que você tinha para poder, sei lá, né, quem sabe
ter alguma coisa com outra pessoa. Então, eu conversando, né, com o nosso outro lado, vamos dizer assim, a gente trocava ideias e acho que essas ideias foram amadurecendo, essas ideias foram tendo algum tipo de esperança, certo? No coração dela e tal. Só que eu nunca imaginaria, entendeu, Israel, que viesse a chegar nessa situação, porque eu acho que realmente às vezes a gente fica meio cego, vamos dizer assim, pelo que está acontecendo, certo? Eu acho que o deslumbre de algumas coisas te fazem ficar cego e naquele momento, hoje, com os olhos abertos, a gente consegue entender realmente a magnitude da situação, o problema que aconteceu e até peço aqui no canal humildemente perdão, já pedi perdão a Deus e quero pedir perdão às pessoas da igreja, porque são pessoas que são fiéis, pessoas que ajudam, pessoas que realmente... Eu quero estar aqui também falando sobre a igreja, porque a igreja é uma igreja que ajuda muito as pessoas, né? Inclusive nos trabalhos que eu prestei. Não estou aqui enrolando, eu quero só trazer, né, conciliando no que estamos falando, mas a igreja está de parabéns, porque ajuda muitas pessoas no sertão nordestino, ajuda pessoas em várias partes do Brasil. Só que tem momentos, Israel, os irmãos do canal, que Deus ele permite que aconteçam situações drásticas para poder corrigir alguma coisa dentro daquilo que não está, amém? Conforme a verdade que Deus quer. Amém? A verdade que Deus quer, Israel, é que a igreja seja fiel, que a igreja seja simples e sincera como a igreja primitiva, mas que seja uma igreja fiel e sincera. Realmente houve esse caso, aconteceu esse caso, pode ser que o perito venha ter dito que não, que é uma voz robótica, mas não aconteceu uma vez só não, viu, Israel? Algumas vezes aconteceu e eu estou aqui falando a verdade, não estou aqui mentindo. Pode querer fazer alguma coisa contra a minha vida, podem, né, o que for, mas eu vou manter a verdade. A verdade é essa e eu creio que a verdade prevalece até o fim. Tem medo de perguntar o óbvio? Foi você que gravou aquele áudio? Olha, eu não quero falar sobre isso, viu? Eu não sei quem, não imagino, né? Mas eu creio que poderia ter acontecido alguma coisa, o pessoal já estaria sondando, né? Porque a gente sabe que muitas das vezes, hoje eu estava vendo alguns arquivos meus aqui, eu acho que eu fiz mais de 20 ou 30 visitas no Rio de Janeiro, entendeu? De avião. Ia e voltava, saía de onde eu estava, voltava no Rio, ia para o Rio, voltava do Rio, saía do Rio, ia para outro lugar. E aí... Então, assim, muitas das vezes, alguns encontros eram, né? Inclusive, eu sei o endereço, né, da casa onde a gente trocava ideias e tal. Não vou dizer assim que você fazia isso. Não. A Leia é uma pessoa muito boa de coração, uma pessoa excelente, profissional, uma pessoa que Deus usa grandiosamente. Só que tem momentos que a gente tem que entender, que a gente tem que pedir perdão a Deus e voltar aonde pecamos, diz a palavra de Deus, né? Aonde errou, para que a misericórdia do Senhor venha a nos trazer novamente a visão aberta. Paulo, a Bíblia diz que Paulo estava com a escama nos seus olhos, né? Quando caiu as suas escamas, ele conseguiu entender que o evangelho, que o trabalhar de Deus é totalmente diferente do homem. Amém? A Bíblia diz que o homem pode enganar o homem, Israel, amigos do canal, mas não engana a Deus. Amém? Não engana a Deus, de Deus nada se esconde. O homem pode enganar o homem, mas de Deus nada se esconde. Ô Paulo, em quais eram os momentos que aconteciam os encontros? Eram depois de cultos? Eram depois de alguma agenda? Depois de alguma coisa ligada à igreja? Como é que funcionava isso? Esses encontros a gente tinha aleatoriamente, entendeu? Eram conversas, trocas de ideias, né? Trabalhos que a gente fazia dentro da obra. É claro, nunca existiu somente, né, o relacionamento e etc e tal, mas sempre existia uma parceria. Mas depois de cultos, nunca aconteceu isso, sabe? Sempre a gente tinha um agendamento, a gente tinha
uma planilha de agendamento e trocava ideias, e era assim que funcionava. Então, assim, eu estou aqui afirmando, foi o seu áudio? O meu áudio foi. Se ela quiser negar e dizendo que não foi ela, o problema é dela, o problema é do camarada aí que foi contratado, entendeu? Mas que ela sabe que realmente teve sim. Tá bom, Mizão? Da sua parte, Paulo, havia sentimento? Você tinha algum sentimento por ela de maior? Olha, eu acho que essa parte de sentimento, quando tange duas pessoas e você tem como é que eu posso dizer, uma comunhão, eu acho que existe sim, né? Muitas das vezes existe um sentimento de uma parte maior do que a da outra, né? E é isso que aconteceu com esse sentimento que acabou, né? Que virou em todo... Foi algumas coisas aí que aconteceram também, que eu não quero estar aqui falando, porque não compete a nossa entrevista. Mas o que vocês queriam ouvir era isso, não era? A verdade. Estão ouvindo a entrevista do Fuxico Gospel exclusiva com Paulo Elias. Pela primeira vez ele fala sobre esse caso, ele confessa que de fato era ele no áudio e confirma que manteve um relacionamento com a Leia Miranda, embora um laudo da perícia tenha atestado que não era a voz dela, que inclusive diz o laudo que é uma voz criada por inteligência artificial. Nesse caso, Paulo, a gente até publicou algumas... Assim, olha, é irônico você estar rindo, sabe? Me perdoa, mas complicado, né? O camarada me ligou, falou comigo hoje, não quero falar o nome dele, um camarada próximo a mim, dizendo que era um robô. Agora, os robôs estão falando bem agora. Perdão a expressão, a ironia, mas, meu, é muito desleal às pessoas. Não é desleal para a pessoa em si, mas é desleal para as pessoas do ministério Deus e Amor, as pessoas simples, que ajudam a igreja, que tiram do seu dízimo, lá daquele R$ 1.200 que recebem do governo, para ajudar a igreja, está enganando as pessoas. Eu acho que a verdade é essa. Quando eu abri os meus olhos num momento difícil, Israel, eu saí da igreja. Eu saí e eu falei para ela, eu estou saindo por causa dessa situação. Ah, o Paulo não está congregando, o Paulo está envolvido, sei lá, com bebida, envolvido com qualquer coisa. Meu, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Agora, ser fiel, né, às pessoas, eu acho que é a maior transparência que existe, Israel. A maior transparência é você ser verdadeiro com as pessoas. A verdade dói, ela machuca, mas a verdade, ela te ensina. Então, assim, ó, eu peço desculpa, né? Até me emociono aqui, peço desculpa. Perdão a Deus, primeiramente, e as pessoas da igreja Deus e Amor, por essa situação toda. Mas eu estou aqui sendo sincero e verdadeiro, coisa que a outra parte não está. Amém? Que a outra parte não está. Que deveria, né, se posicionar, porque eu ouvi uma voz de um homem, a qual ela teve um envolvimento, dizendo, ela não toma jeito. Então, assim, que se a diretoria for ouvir, se quem for ouvir, né, irmã Irene Miranda, que é sua mãe, uma senhora de Deus, uma senhora que eu tive a oportunidade de conhecer, né, hoje a presidente da igreja, não é fácil você ser presidente, diretor, uma pessoa coordenadora, uma pessoa, não é fácil não, irmãos, é difícil, mas primeiramente, na minha conclusão, você tem que ser transparente com as pessoas que fazem parte do hall de membros da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Muito bem, o perfil AH escreveu, errar é humano, agora depois da verdade, siga sua vida e não olhe para trás. Siga daqui para frente com Jesus. Isso é importante, né, Paulo? Mas a partir da sua declaração, eu já queria, inclusive, aproveitar para você que está nos acompanhando, deixar teu comentário, deixar teu superchat, deixar teu like, que é fundamental, mas principalmente compartilhar, porque é a primeira vez que o Paulo fala publicamente sobre isso, ele confirma, né, que de fato é a voz dele contrariando o que diz o laudo da Leia. A partir do seu... O problema maior, assim, ô Misael, desculpa estar te interrompendo, Pode falar. É que eu recebi o meu desligamento e eu não tive assinatura nenhuma, né? Parece que fui assim, sabe, aquele gatinho quando nasce e ele é um gatinho feio, e você larga, pega, tem pessoas que são terríveis, né? Pessoas que não possuem amor, pega, bota dentro de uma caixinha e larga em qualquer esquina. Estou dessa forma, mas estou aqui sendo transparente e verdadeiro com as pessoas, como já pedi desculpa e perdão para que, né, os membros da Igreja Pentecostal Deus e Amor me perdoem.
Paulo, com a sua confirmação, surgem alguns questionamentos, como, por exemplo, por que acabou? O que levou a acabar o seu relacionamento com a Leia Miranda e também se o que provocou, então, esse vazamento desse áudio, né? Se houve algum revés entre vocês, no sentido de ficar magoado, de ficar chateado com alguma coisa, ou alguém que teria feito isso. Primeiro, por que acabou, então, o relacionamento, Paulo? Pois é, quando a gente está vivendo uma situação tão difícil dessa, eu trabalhei em alguns lugares, como, né, eu já mencionei em algumas lives, algumas coisas. Então, assim, eu acabei tendo alguns outros envolvimentos, né? Estou aqui sendo verdadeiro, entendeu? E essa situação, acho que houve um incômodo, entendeu? Muito grande para outra parte. E eu creio que possa ter sido isso que aconteceu, que venha ter tido esse desligamento, entendeu? Não um desligamento, porque, na verdade, eu sempre me dei bem, né? Sempre me dei bem com a outra parte, né? E, como eu falei, laboralmente, nunca tive desabonos, mas eu acho que quando você tem uma situação dessa, infelizmente, acaba tendo problemas, né? Quer dizer, então, que não havia uma exclusividade, digamos assim. Ela queria isso, mas não aconteceu. Você teve relacionamento com outras pessoas. Assim, exclusividade, eu acho que a única exclusividade na nossa vida é Cristo, né? Entendeu? É Deus, independente se você está firme com Cristo ou não, o temor é dele e ele é exclusivo na nossa vida. A vida é assim, acontece dessa maneira. É uma pergunta bem forte, bem difícil de se responder, mas eu creio que ela poderia responder, né, sobre isso. Eu não poderia, mas o que aconteceu, aconteceu. Isso aí realmente não foi só em um lugar, foi em vários lugares, né? Dentro de Pernambuco, São Paulo, Rio, entendeu? Então, eu encontrei algumas coisas hoje aqui, dentro né, de questão de documentos, etc. e tal. Eu tive, né, um problema com os meus eletrônicos que foram levados na mala, porque a Leia, ela trouxe as minhas malas de Fortaleza, no Ceará, eu estava em Tauá. Inclusive, quero mandar um abraço para o povo lá, o irmão que doou o terreno para fazer a segunda ação Água para o Sertão. 15 hectares o irmão doou. Então, assim, os irmãos fiquem ligados, né? Vai precisar de dinheiro? Vai, mas é dinheiro para poder fazer o quê? As instalações. Agora, para o terreno, Deus já deu. Amém? Então, eu estava lá e quando eu estava em Tauá, eu recebi o chamado da Leia para ir até São Paulo com uma reunião com a diretoria. Inclusive, a minha ex-esposa esteve lá, né, juntamente com outras pessoas, né, para conversar, para resolver esse assunto. Porque, assim, quando você está procurando um assunto, o Israel, você vai buscar ele em todas as partes. Eu creio que essa parte desabonou a minha vida, porque eu creio que se estivessem fazendo isso, me comunicassem para me instalar também juntamente para ver essa questão, né, sobre o meu casamento, ou isso ou aquilo. Eu acho assim, tem um ditado, quando um não quer, dois não briga, certo? Quando você não quer mais uma pessoa do seu lado, você não quer mais casar com ela, assim, você se separa. Ah, pode casar de novo? O que a Bíblia diz? Siga o que a Bíblia diz, certo? Pode fazer isso? Siga o que a Bíblia diz. Né? Pode fazer aquilo? Siga o que a Bíblia diz. Então, assim, fiquei muito chateado sobre isso, né? A minha vida particular sendo trabalhada por trás de mim, sem eu saber de nada. Mas a gente sabe que tudo isso era uma situação de busca para que essa situação que hoje está explanada, né, na transparência para todo mundo ver hoje, sobre esse envolvimento que eu tive com a evangelista Leia Miranda, né, acontecesse. Entendeu? Então, assim, uma situação bem, bem complicada. Ela trouxe as minhas malas, meus eletrônicos sumiram tudo, né? Meu notebook, 2 HD externos que eu tinha. Então, assim, lá dentro daquele notebook, dentro dos HDs, tinha muita coisa. Era isso que eu ia perguntar. Muita coisa. Tinha tanta coisa lá que você... Sabe? Então, assim, eu
aquela queima de arquivo, vamos dizer assim? Ô, Paulo, era isso que eu ia perguntar, exatamente isso. Se nos eletrônicos tinham provas que comprovassem isso. Esse seu relacionamento com ela durou quanto tempo? Você falou que isso aconteceu em vários estados, né? Ele durou quanto tempo esse relacionamento? Um tempo, eu não sei te dizer o tempo, mas o relacionamento não era só um relacionamento de tipo de pessoas que tem um relacionamento com a outra e tal. Você sabe que eu estou falando pessoal também, mas ela era minha coordenadora, né? Ela era minha chefe, entre aspas. Então, nosso relacionamento era diário, né? O nosso relacionamento era todo dia a gente trocava ideia a respeito da obra, a respeito de muitas coisas, entendeu? Ela é uma pessoa muito competente, profissional dentro da questão da coordenadoria, né? É uma CIL, né? Aquela sigla do CIL, que é um camarada, né? Alto nível. Alto nível. Isso, é uma pessoa demais, entendeu? Inclusive, eu creio que ela é mais inteligente que o coordenador Nelson, que está hoje na frente da obra, porque eu vejo o Nelson também como uma pessoa muito competente, mas a evangelista Léa Miranda, ela possuía muito amor pelas almas. E esse amor pelas almas é o que faz girar o mundo espiritual. Amém? Profundo. Buscando a Verdade escreveu: parabéns por falar a verdade, Paulo. Deus é com você. As pessoas estão se manifestando nos comentários, Paulo, e a grande maioria, pelo que eu vejo aqui, é de fato lhe parabenizando por ter finalmente, né, falado abertamente sobre isso com um pouco mais de clareza. Paulo, quando a gente começou a falar sobre esse assunto, não só o Fuxico, mas talvez a grande maioria dos canais ligados na questão gospel aqui na internet, surgiram alguns comentários, talvez até de pessoas ligadas à própria PDA, acusando o Davi Miranda Neto de ser uma espécie de patrocinador seu, ou de alguém que seria por trás desse áudio. Você sabe, são teorias que surgiram, eu não poderia me furtar de perguntar isso para você. Houve algum apoio, houve alguém que... Conheci Davi Miranda Neto na mesa da diretoria. Menino que é um jovem, né? Eu acho que ele é mais jovem que eu, não sei, mas que tem um futuro muito grande pela frente. Se ele caprichar dentro daquilo que Deus colocou nas mãos dele, Deus colocará tudo, né? Não conheço ele. Respeito muito o ministério da Igreja Deus de Amor, aonde existe dentro desse ministério um trabalhar com os jovens, chamado Regenere. Respeito muito, amém? Eu acho que as pessoas que falam de Jesus e falam de Deus através de salvação são pessoas que realmente sabem o que querem. Falar de Jesus, irmão, é você ser um privilegiado. Amém? Eu acho que se você fala de Jesus e estando no erro, você está falando do outro Jesus, que queria o trono dele, que se chama Satanás. Que fique claro, nós temos um profundo respeito pelo Davi Miranda Neto. Eu tive que fazer essa pergunta porque é o que surgiram, né? O que todo mundo estava falando foi importante até para que houvesse... Eu não conheço ele. É como o primeiro contato que eu tive com ele foi na mesa da diretoria, entendeu? E, inclusive, quando eu estava... Agora me veio a memória. Quando eu estava no aeroporto, fazendo uma conexão, eu encontrei ele voltando de Manaus. Inclusive, eu estava indo para Petrolina. Encontrei ele voltando de Manaus, porque foi feita uma conexão em Petrolina, e ele veio no mesmo, no avião de lá. Encontrei ele, encontrei a sua esposa, que estava com ele, o pessoal do Regenere, né? Inclusive, a gente tirou um retrato junto, porque sempre tem essas questões, mas muito antes disso acontecer, ele é um menino que Deus pode usar ele muito dentro do Ministério Deus e Amor. É claro, a gente sabe que o Ministério Deus e Amor é um ministério que foi criado debaixo de muita oração, pessoas simples, pessoas pobres, que ajudam até hoje, entendeu? Então, são pessoas, por exemplo, a minha mãe tem 40 anos de ministério Deus e Amor, 40 anos sem sair para outra denominação, né? Ela continua lá? Oi? A sua mãe continua na igreja, sua mãe? Não entendeu? A sua mãe continua na igreja? A minha mãe continua a igreja e ela é a igreja, né? Uhum. Ela não é o organismo, mas ela é a igreja viva. Uma senhora simples, uma senhora de idade, de 76 anos, acamada,
que eu ajudava bastante também, inclusive hoje não posso mais, porque, né, meu sustento foi tirado, passando a dificuldade, estava dormindo no chão, porque não tinha colchão, não tinha armário, até fiz um apelo lá no canal para ver se o pessoal me ajudava, né, fazer um Pix para mim, para me ajudar a comprar, e teve uma pessoa de muito longe que, tem pessoas de Deus ainda, né, irmão, que se sensibiliza com a situação, me doou uma cama, um colchão, um armário e um fogão para me recomeçar novamente. Mas não é fácil, a gente está aí procurando trabalho, e é isso. Mas sobre o Davi Miranda Neto, essa cogitação dos youtubers aí que gostam de, sei lá, de me meter o louco, como diz o outro, não existe, não. Respeito muito o trabalho dele, como respeito também o trabalho da irmã Débora, o trabalho do pastor Milton, né, de vários diretores lá que são da Igreja Deus e Amor, e outros pastores que eu conheço no Brasil afora. Paulo, você sabe que a partir de hoje essa polêmica ela ganha um outro nível, né? Um antes e depois. Porque antes você tinha um áudio, agora você tem você falando. Fica mais apertada, né? Agora, com certeza, quem está assistindo agora ao vivo, eu já peço para deixar seu comentário, deixar seu like também, compartilhar. E quem vai assistir depois essa nossa conversa gravada vai se perguntar o seguinte: qual a prova que ele tem, então, que ele teve um relacionamento durante tanto tempo em vários estados, com a sua coordenadora, com a Leia Miranda? Como que o Paulo Elias poderia provar, contrariando, inclusive, um laudo de um perito experiente, que é o Eduardo Wesley, que, inclusive, deu uma entrevista para a gente aqui, que ele fala que não é a voz dela, mas como que o Paulo Elias poderia contrapor, então, esse laudo? Esse áudio é a maior comprovação, né? A maior comprovação é esse áudio. Se o laudo falou que é uma voz robótica, mecânica, ele pode falar o que ele quiser. Mas eu estou aqui para dizer que no hotel Topázio, em Afrânio, no hotel em Guarulhos, amém? Topázio. No hotel Ibis Guarulhos, no hotel em Corey, na Barra da Tijuca, vizinho à casa da nossa irmã, certo? No hotel, deixa eu tentar me lembrar mais aqui, teve mais um outro hotel, não lembro, mas enfim, tá lá, tá o registro lá, é só ir lá e ver o registro. Vocês ficavam em quartos separados, hospedados, e depois você ia para o quarto dela, ou ela ia para o seu, ou já se hospedavam? Isso mesmo. Quartos separados para não ter, entendeu? A situação de que possa alguém, entendeu? Eu acho que a transparência da verdade, ela é tão diferente do que a mentira, porque a mentira, ela te faz você fazer um monte de coisa, tipo, esconder, manipular, que você acaba se tornando uma pessoa nada, sabe? Uma pessoa totalmente desabonada no reino de Deus. É como eu falei para vocês, o pessoal do canal. O homem pode enganar o homem, mas a Deus, o homem não engana. Quando Deus começou a falar comigo novamente, porque Deus tem um chamado na sua vida, certo? Deus tem um chamado na minha vida. Deus tem um chamado na vida de todos. A Bíblia diz isso. Muitos chamados, poucos escolhidos. Mas quem escolhe esse chamado, ele recebe aquela marca, aqueles talentos que Deus dá, né? Sim. E quando Deus começa a te mostrar a realidade que você está vivendo, e você está trocando o reino dos céus pelo reino do diabo, você, chega. Não é mais a hora. Foi o que eu fiz. Você for na minha página do Facebook, que foi hackeado, Sim. no Facebook oficial que eu tinha, lá tinha muitas pregações. A última pregação que eu fiz, eu me lembro até hoje, foi em Betânia do Piauí, quando Deus falou comigo, em cima daquele altar, dizendo: você pode falar um monte, mas eu não estou contigo. Aí quando você ouve isso de Deus, e você vê de onde você veio, eu evangelizava a rua de casa onde eu morava, levando folheto. E Deus, uma vez a polícia militar parou a minha vida, me revistou, porque assim, eu sou todo tatuado, irmão, amém? Sou uma pessoa que Deus me tirou de um mundo tenebroso, né? Todo tatuado na rua. E a polícia me parou e me deu aquela geral normal, né? Inclusive, isso aí é o trabalho da polícia. E eu estava ouvindo um louvor.
E dentro desse louvor eu ouvia o hino de uma mulher chamada Cassiane, que dizia assim: meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Eu estava ouvindo esse hino, e o policial parou, e o outro policial perguntou onde é que estava a droga, onde é que estava isso, aquilo. Eu disse assim: eu não tenho droga, irmão, estou aqui evangelizando na rua de casa, eu já vou voltar naquilo que você estava falando. Sim. O outro policial saiu de dentro do carro, começou a ouvir o que eu estava ouvindo, ele começou a chorar. E ele disse assim: eu sou uma pessoa afastada do reino de Deus. Ele disse: vai para sua casa, jovem. Quer dizer o quê, irmão? Mas vale a pena você estar na rua evangelizando, ganhando vidas para Jesus, passando por, às vezes, dificuldade, necessidade, mas Deus permitindo que você tenha o alimento diário, do que está em cima do altar, recebendo milhares e milhares, e um dia ir para o inferno. Ô Paulo, você se sente que foi usado pela Leia? Não, ninguém usa ninguém. Você vai porque você quer. Você foi, inclusive, afastado da igreja, ou saiu da igreja e foi afastado das suas funções em razão exatamente desse relacionamento, né? Ou não? Eu saí da igreja por causa dessa situação. Da igreja, que eu digo assim, de pregar a palavra de Deus na igreja Deus e Amor. Não fui afastado. Não sei se agora, depois disso, eu possa ser até excluído, né? Entendeu? Mas eles nunca falaram dizendo: Paulo, você está afastado. Você foi colocado na disciplina, você... Não? Nunca. Eu acho que uma receita da igreja, irmão, eu disse assim, eu acho que assim, irmão, dentro da igreja Deus e Amor, existem muitas pessoas que trabalham sinceramente, inclusive alguns da diretoria, não vou dizer todos, mas tem algumas pessoas lá que são pessoas de Deus. Eu ouvi falar sobre... Na verdade, eu já ouvi falar sobre essa Assembleia Geral há mais de um ano atrás, quando ela falou para mim que ia fazer isso, porque muitas situações dentro, né, não sei se administrativamente ou espiritualmente, creio que seja mais por o outro lado, né, administrativamente, porque espiritualmente está fazendo o que fez, e, né, eu acho que tem que ter uma nova caminhada, né, uma nova sinceridade diante de Deus. Aí, ó, minha amiga aí, ó, o Zenir, tá mandando uma mensagem aí? Não, ela mandou uma mensagem que foi no meu... Acho que ela mandou aí, não foi? Foi no meu Messenger aqui. Mas, enfim, eu acho assim, ô Israel, você precisa ser verdadeiro com Deus e com as pessoas. Simplesmente isso. E o que você acha que vai acontecer agora com a Léa Miranda na IPDA depois do seu posicionamento agora? Você acha que... Eu quero que eles me chamem, eu quero que eles me chamem para conversar. Para contar a sua versão. Particularmente, juntamente com a diretoria, novamente, eu e ela. Eu quero que eles me chamem. Porque tudo isso que eu estou falando aqui, eu falarei lá. Só não sei se até lá eu vou estar vivo, né? Você tem medo de morrer? Você tem medo de morrer? 28 de Mateus diz assim, ó: e não temai ao homem que tem poder de matar o corpo, mas não tem poder de matar a alma. Temai aquele que tem poder de lançar a alma e o corpo no inferno. Esse medo de morrer, eu não tenho, mas um dia todo mundo vai, só que a gente não está lidando com qualquer pessoa. A gente está falando com pessoas que eu vejo hoje no âmbito de pensar. Hoje a Igreja de Deus e Amor é um império, né? Então a gente está falando com reis, rainhas, com pessoas fortes. E a gente é aquele plebeuzinho da roça, né? Ô Paulo, algumas pessoas comentaram aqui, perguntando por que você está se mudando tanto, viu? Mudando tanto de endereço. Tem a ver com essa situação? Prefiro não responder. Entendo. Você falou que aguarda ser chamado, né, para conversar com o pessoal da diretoria. Sim, aguardo sim, isso mesmo. Ela falou em uma live recentemente, ou em uma publicação na sua rede social, que ela foi disciplinada por 5 anos, mas não pelo áudio, e sim... Pode pegar mais 5 agora, né? Pela insubordinação. Você acha que esses 5 anos foi pela insubordinação, ou a mãe dela, que é presidente, já sabia que era ela no áudio? Com certeza. Isso aí foi só... Eu acho que... Eu não vou dizer que é mentira, não. Mas uma insubordinação, você receber 5 anos por uma insubordinação?
aí vem com um laudo, né? Aí vai cair ainda, cai mais. É como se fosse um preso, né? Deus que me perdoe, né? O preso começa a trabalhar dentro do presídio, aí vai caindo a sua pena, né? Por bom comportamento. Meu, eu acho que eu não estou aqui para dizer nada sobre ela, estou aqui para falar da verdade. Mas eu, com certeza, serei excluído, sei lá, se vou receber 10 anos, 20 anos, enfim, mas eu não ligo para isso. Eu só quero uma coisa da diretoria: o meu notebook e os meus 2 HD. Só isso. Você pretende entrar na justiça para reaver esses equipamentos? Já entrei hoje, na verdade, conversei com os advogados, porque o contrato que eles fizeram comigo não bate com a cláusula final da rescisão contratual. A cláusula da rescisão do primeiro contrato que foi feito comigo é uma, e a rescisão da cláusula final, né, da rescisão que foi feito, né, que eu nem assinei nada ainda, é outra. Então, assim, é inverídico uma coisa da outra. Então, eu creio que o departamento trabalhista, eles podem ver a respeito disso. Como é que você está vivendo agora, Paulo? A gente também pode fazer isso, né? Podemos falar com o advogado e pedir um perito oficial dentro do Ministério Público, ainda dentro dessa questão da questão do trabalhista, entendeu? Porque daí o Ministério Público entrando, vendo essa questão, aí é outra coisa, porque daí pode ser que não seja só o meu caso, mas que venha ter a corrigir aí outras situações também, porque eu nunca vi uma pessoa ser contratada e o contrato não ser cumprido e você não receber nada, meu. Você sair, sabe, com dívidas, né? Eu até deixei meu Pix para os irmãos lá no YouTube. O YouTube não monetizou meu canal por causa disso, porque estou com bastante seguidores e achei que, desculpa, receberia essa monetização, né? Vivendo aí, comendo doações, eu não tenho vergonha de dizer, né? Vivendo de doações, pagando dívidas com pessoas que estão me ajudando. E o meu trabalho, onde que ficou? O suor do meu trabalho que eu doei durante quase 2 anos na Fundação Reviver. O trabalho do sertão, eu sou pioneiro, né? O camarada foi lá na festa lá acho que é da primícia, cheio, né? Meu, ele não fez nada não. Pioneiro foi eu. Amém? Irmão, o irmão está sendo soberbo. Não, estou aqui defendendo a minha pessoa. Tá bom? E onde é que fica tudo aquilo que eu fiz? Eu havia te perguntado, eu acho que você não ouviu. Como é que você está vivendo hoje? Como é que você está vivendo hoje, Paulo? Como é que você está se mantendo hoje? Doações. Doações de pessoas que mandam R$10 no Pix, 20 para almoçar, 10, 15 para jantar. Recebi um guarda-roupa, uma cama, um fogão. Pago quase R$800 de aluguel. Não sei como vou pagar o mês que vem. Enfim. Estou assim. Deixa o Pix, então. Estou procurando trabalho, viu, os irmãos aí, ó. Estou procurando trabalho. Os irmãos sempre pegavam no meu pé lá. Eu sorrio mesmo na desgraça, irmão. Não adianta. Então, assim, eu estou procurando trabalho. Né? Alguém tiver uma rádio aí, ó, por exemplo, em qualquer lugar do Brasil que seja, tiver precisando de um locutor, de uma mesa de áudio. Eu trabalhei durante quase 4 anos na setorial de Florianópolis, dentro desse âmbito de radialista. Então, assim, a gente tem experiência, né? Não sou uma pessoa que não tem experiência naquilo que faço. Fiquei quase, só na igreja e na fundação, deu quase 6 anos para 7, né, trabalhando com eles. Então, bastante tempo. Né? Claro, a igreja sempre fez o acerto certo comigo quando eu saí da rádio, porque depois eu fui trabalhar de um outro método, né, no formato MEI, mas contrato, segundo a lei, tem que ser cumprido. E não pode ser mudado, né? Muito bem, muito bem. Pessoal, estamos conversando com o Paulo Elias, estamos encaminhando para o fim, né? Quase 43 minutos de entrevista bastante. Quem não viu essa live vai ter que rever do começo, porque as coisas que foram faladas aqui, acredite, elas vão repercutir muito no meu gospel a partir dessa madrugada, né? Nem amanhã, viu, Paulo? Já é essa madrugada. Com certeza tem alguém que não vai dormir. E não é só para avisar a irmã que perguntou por que eu se mudo tanto, acho que hoje eu vou ter que me mudar de novo, né? Meu Deus. Deixa o teu like aí, não deixa de
dá um like nesse vídeo, porque ele merece, hoje essa live merece sim. Deixa tua mensagem, teu superchat, manda tua mensagem, porque o Micael, que está aqui na produção, vai colocar mensagem na tela agora. E eu vou pedir, Paulo, antes de você falar, se você puder deixar o seu Pix, então fala o teu Pix, já para as pessoas te ajudarem com doações. Daí, Deus. Eu vou deixar assim, é claro, eu sempre gosto de sorrir, irmãos. A situação é de choro, mas se eu não manter uma alegria, um sorriso no meu rosto, eu acho que logo a doença me toma e, infelizmente, a gente acaba padecendo. Mas, como uma pessoa simples e verdadeira, como eu fui no meu canal e para você aqui, hoje termina a minha série dentro desse canal. Quero agradecer aí, eu fiz uma série chamada Jornada ao Verídico, e os últimos capítulos foram hoje aqui no seu canal. Até peço muito obrigado. Agradeço. Tá bom? Pessoal também que eu pedi para migrar, teve umas 200 pessoas que entraram lá na live que eu fiz rapidinho, e eu creio que migraram para cá. Obrigado, Misael, por ter... Eu falei pela primeira vez com você, segundo o Misael aí, ele é uma pessoa sem palavras, vejo em você a sinceridade, né, do canal, e muito obrigado, gente, peço desculpa, perdão para os membros da Igreja Deus e Amor por esse envolvimento que eu tive aí com a irmã evangelista Leia, e ser intransparente. Eu não sei como que esse áudio foi acontecer, foi rolar, mas a minha voz é a minha voz, e se ela negou que é a voz dela, é ela e Deus, amém? É ela e o Senhor, mas com certeza eu não me esquecerei dos momentos, certo? E não esqueço dos momentos que a gente teve, né, junto, vamos dizer assim. Você fala do ponto de vista romântico ou você fala só que não vai esquecer porque não vai esquecer? Você sente saudade dela? Eu não vou me esquecer do que aconteceu. Acho que... Eu preciso perguntar, perdoa. Ô, Paulo, você se arrependeu? Se eu me arrependi? Diante de Deus? De ter se relacionado com ela? Diante de Deus, eu me arrependi porque eu acho que você fazer uma situação dessa, você não está só enganando as pessoas. Você enganar Deus, você nunca engana. Você engana as pessoas. Né? E eu subi num altar para falar sobre doutrina. Né? Doutrina vem de uma palavra grega, né? Etimologia grega, que significa você ser uma pessoa reta. Né? A exegética final é você ser uma pessoa reta, ter um alvo. E você falar sobre isso, mas não viver isso, então eu acho que é complicado. Eu acho que para uma pessoa fazer um comparativo aqui, uma simulação, tem pessoas que você chega na rua e fala com ela, embaixo dos viadutos, por exemplo, e diz para ela, moço, Deus te ama, Jesus te ama. Ele diz assim, eu sei, eu sou uma pessoa afastada, mas hoje eu me encontro no crack. Ela está sendo verdadeira para você e dizendo, estou afastada, mas eu digo que o temor do coração dela nunca saiu de Deus. E é esse que Deus ama, é esse que Deus pega e levanta novamente. Porque chega um momento, quando a gente vive numa situação de mentira, que a verdade aparece. Nada o que está encoberto, que um dia não virá à luz, diz a palavra de Deus. Então, está vindo à luz, Deus está usando a minha pessoa. Quem sabe amanhã eu não esteja, sei lá, aqui mais nesse mundo, mas eu possa estar no reino de Deus. Amém? Que é um reino bem mais maravilhoso que isso daqui. Eu não sinto saudade, não sinto mesmo, não sou sincero, não sinto, não, é claro, a gente teve um relacionamento, tinha saudade, tinha, normal, essas coisas e tal, mas hoje não, porque o tempo passa e vai, o tempo ele vai passando e você vai trabalhando e da forma que eu estou hoje, né, desabonado, de tudo. Não só isso, mas outras coisas que aconteceram. Isso te faz você não ter mais amor, mas ter pena. Amém? Ter pena. Luzia Henrique escreveu Forças, amado. O pessoal tá mandando muita mensagem, Paulo, de apoio, né, a você nesse momento. Embora você tenha confessado que cometeu um pecado grave, né, inclusive com um nome muito forte dentro da Igreja
Pentecostal Deus é Amor, mas as pessoas estão entendendo que, de alguma forma, elas precisam te apoiar, porque elas foram até, digamos que, enganadas diante do próprio laudo. Eu falo isso comparando com o que você está falando aí. O profeta do engano escreveu, Elias, você está certíssimo, embora tenha cometido tal loucura de envolver com a Leia. Quer comentar? É engraçado, né? Profeta do engano, Jesus. Mas é isso aí mesmo, o profeta do engano, entendeu? É interessante. Qualquer um da família que ouviu o áudio sabia que a voz era dela. Isso a gente ouviu várias vezes. Assim, ó, eles estão dizendo que a voz não é, porque ficou uma voz meio que, depois de situações, fica diferente. Você entendeu? Não sei. Enfim, entenda como quiser. A voz é minha e aconteceu aquilo de verdade. Agora, se diz que não é, o problema é de quem disse. Ela pode fazer um monte de coisa contra a minha vida. Mas se a veracidade de tudo isso que eu estou falando vier à tona, a minha pessoa não vai ficar desabonada. Quem vai ficar vai ser ela. Você sabe que ela pode lhe processar por essas acusações, né, Paulo? Certeza. Mas se eu tiver as provas que existem, como é que fica esse processo? Muito bem. Tem mais alguma mensagem para a gente poder encerrar aqui com o Paulo e agradecer a ele também? Só mais 5 minutinhos, fazer mais 1 ou 2 perguntas. O pessoal comentando aqui, homem, se cuide. Paulo, você se separou da sua esposa por conta da obra? Perguntou a Leia Rodrigues Moreira. Não. Negativo. Eu saí de casa de uma situação totalmente que não vem ao caso. Eu não quero falar sobre isso, ok? Mas não foi pela Leia também, no caso, né? Não. Jamais. A Leia foi outra situação. Teve um tempo bem depois, entendeu? Você vai continuar fazendo vídeos no seu canal? Vai continuar se comunicando com a internet, com o pessoal? Vou continuar assim porque eu preciso do canal para me ajudar. Amém? Porque o canal sempre ajuda vocês, ajuda a mim, ajuda pessoas. Então, preciso disso porque é uma fonte onde eu vou poder, quem sabe, me alimentar. Você pediu para me deixar o meu Pix, eu esqueci. Por favor, é isso que eu ia falar agora. Os irmãos que estão ouvindo, se você for lá no meu canal, você vai ver a situação onde eu estou vivendo. É claro, eu recebi uma cama, um fogão e recebi também um guarda-roupa. Mas, diariamente, faltam algumas coisas e se você quiser me ajudar nesse momento, o Pix é o meu CPF, 058-463-859-07. 058-463-859-07. Passei aí 2 semanas dormindo sem colchão, no chão, porque é complicado, né? A gente não teve nenhum tipo de rentabilidade no momento ainda, mas eu creio que Deus vai abrir as portas, já entreguei alguns currículos aí, Deus vai abrir as portas. Se tiver alguém que queira abrir uma porta de um trabalho e possa ajudar a minha vida através do trabalho como radialista, eu estava orando a Deus e eu disse para Deus assim na madrugada, irmão, eu não tenho vergonha de dizer, eu disse, Deus, que o Senhor abra uma porta para mim, nem que seja entregar folheto na rua. Eu não tenho vergonha, irmão, sempre fui trabalhador, sempre fui uma pessoa que nunca neguei o trabalho, mas se você tem aí uma rádio, se você tem locução, se você queira fazer, entre em contato comigo, pelo meu message ou pelo meu telefone também, que é o prefixo 48, que é de Santa Catarina ainda, 988-479241. Prefixo 48, 88479241. Você pode entrar por esse contato. Eu vou estar aqui, quem sabe, para receber um presente de Deus, né? A Bíblia diz que para quem fala a verdade, não existe condenação, né? Muito bem. Você vai continuar frequentando alguma igreja? Está frequentando alguma igreja hoje? Não? Eu estou frequentando, inclusive, uma vez por semana, o Ministério da Assembleia de Deus, que é onde eu tenho meu irmão, que é presbítero da igreja, um abraço para ele, o Telmo, lá na cidade de Lais. Ele respeito muito, fiz muitos cursos dentro da Igreja Assembleia de Deus, biblicamente, inclusive o pastor Lorival de Almeida, da Igreja Deus e Amor, ele era da Assembleia, para os irmãos que não sabem, né, o irmão era assembleiano, então por isso que Deus deu uma grande sabedoria dentro da palavra, porque
a busca na palavra é a melhor situação. Não estou aqui dizendo que os irmãos que não são da Deus e Amor não conhecem a palavra, jamais. Não, estou aqui dizendo que a Bíblia diz em 3,18, segundo Pedro, crescei na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Então, é isso, estou aí frequentando uma vez por semana a Igreja Assembleia de Deus, inclusive estou indo para um lugar onde tem um amigo meu que é da Assembleia de Deus e quero mandar um abraço para todos, da Assembleia, da Deus e Amor, de vários ministérios, né, que eu respeito, né, a vida de cada um e a posição de cada um. Paulo, para a gente finalizar essa live bem reveladora, né, eu queria que você deixasse então uma mensagem, se você puder, para os membros da Deus e Amor que estão nos assistindo aqui, ou que vai assistir depois essa live, pessoas que talvez se sintam, de certa forma, até enganadas, né? Por tudo que aconteceu, pelas mentiras, pelas negativas que houveram durante esses dias. Não que eu esteja também defendendo você, não é o caso, pelo contrário, a gente está em busca da verdade e é isso que a gente tem feito desde o início de todo esse imbróglio. Mas eu queria que você se dirigisse a esse público, né, essas pessoas que estão nos acompanhando, o que elas podem esperar de tudo isso, que vai certamente mudar o destino, ou talvez interferir de alguma forma na Igreja Deus é Amor, pelo menos em relação à parte da cúpula, né? É um novo momento que a igreja vai viver. Perdão. Só isso. Jesus Cristo na cruz, Perdão. quando ele recebeu a lança no seu corpo, antes disso, ou até mesmo depois disso, salvo engano, ele disse assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E como um soldado que furou Jesus, eu me sinto. E eu peço para os membros, como Jesus na cruz, o perdão de todos vocês. Me perdoe. Deus sabe que no momento que Deus falou comigo, naquela igreja, eu parei e não quis mais falar. É claro, nunca deixei de falar do nome de Deus para as pessoas. Mas em cima do altar, ele é santo. E eu peço perdão aos membros da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Paulo, eu quero agradecer você pela consideração em fazer essa entrevista conosco, por trazer essa informação aqui hoje. Agradecer a você, agradecer a todo mundo que nos acompanhou e dizer que estamos à disposição, Paulo. À disposição da verdade sempre. Um grande abraço a você e conte conosco. Obrigado, Israel. Peço desculpa aí por alguma palavra que venha ter desagradado alguma pessoa, peço perdão. E quando precisar, se a gente estiver ainda nessa terra, estamos aí também para poder estar apoiando na verdade. Hoje eu não me encontro congregando, mas ainda me encontro com aquele que vive e reina, ele ainda fala conosco. E quando ele fala conosco, a gente ouve a sua voz. Eu quero deixar aquela palavra que Jesus disse para todos. Para todos que estão ouvindo agora, não sei se é mais de 1000 pessoas que estão aí ouvindo, mais de 1000 pessoas e eu e você aqui, né? Quando Pilatos disse para Jesus, o que é a verdade? Quando Jesus disse que ele veio trazer a verdade. Quando Jesus disse, eu vim trazer a verdade. Pilatos olhou para Jesus e disse, o que é a verdade? Jesus olhou com aqueles olhos de amor e disse assim, todo aquele que é da verdade, ele ouve a minha voz. Profundo, profundo. Meu querido, obrigado, Paulo, obrigado a todos vocês que acompanharam o Fuxico Gospel hoje, mais uma grande entrevista, e eu quero pedir a você o seguinte, você que chegou agora na live, eu não entendeu muito o que está acontecendo aqui, corre no Instagram do Fuxico Gospel, os cortes dessa entrevista estarão lá, @Fuxico Gospel, somente isso, @Fuxico Gospel. Gratidão por ter assistido o vídeo até aqui, deixe seu like para nos ajudar, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber vídeos novos do nosso canal. Deus abençoe a todos.